Provérbios 4, verso 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas. Agora abra no Evangelho Jesus escrito por Mateus, capítulo 6, versículo 21. Vou ler para ganharmos tempo. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Quero pensar com vocês e meditar no seguinte tema: porque nós precisamos guardar o nosso coração. Por questão de didática, repitam comigo: porque nós precisamos guardar o nosso coração. Todas as nossas decisões trarão resultados. Decisões erradas trarão resultados negativos, errados. Decisões corretas trarão resultados positivos, bons resultados. Diante disso, eu quero pensar com vocês neste texto escrito pelo sábio Salomão. Quando lemos sobre o livro dos Provérbios, nós estamos diante de um livro escrito entre os anos 970 ao ano 700 a.C. O livro dos Provérbios, escrito pelo sábio Salomão, ou um dos livros escritos por Salomão, que Salomão escreveu: Eclesiastes, Cantares e Provérbios. Este livro de Provérbios tem como tema a sabedoria para a vida correta, ou ter sabedoria para viver corretamente. Quando lemos, meus irmãos, o livro e meditamos sobre o Antigo Testamento hebraico, em regra, ele é dividido em três partes: a lei, os profetas e os escritos. Na terceira parte estavam os livros poéticos e sapienciais, a saber, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Semelhantemente, o Israel antigo tinha três categorias de ministros: os sacerdotes, os profetas e os sábios. Estes últimos, os sábios, eles eram especialmente dotados de sabedoria e de conselhos divinos a respeito de princípios e práticas da vida. O livro de Provérbios representa a sabedoria inspirada dos sábios. Diante disso, quando nós falamos de Provérbios, no original tratamos sobre oráculo, parábola ou máxima sábia. Por isso, há declarações longas no livro de Provérbios, como também declarações concisas, porém todas elas são ricas de sentido e de sabedoria e de verdades espirituais, para que nós vivamos de modo prudente e justo, para assim agradarmos a Deus em tudo. Quem diz amém, meus irmãos? Quando lemos sobre essa visão de coração tratada pelo sábio Salomão, no verso 23, vamos definir coração, meus irmãos. O coração, definido à luz da Bíblia, quando a Bíblia refere-se a coração, trata o coração como centro diretor da atividade humana, sendo considerado como algo que abarca a totalidade do nosso intelecto, emoção e vontade. O coração, ele é o centro do nosso intelecto, porque as pessoas sabem as coisas em seus corações, elas também oram no coração. Vemos isso em 1 Samuel capítulo 1, versículo 12 e 13. Elas meditam no coração. Salmo 19, verso 14. Elas escondem a palavra de Deus no coração. Salmo 119, verso 11. Elas maquinam males no coração. Salmo 140, verso 2. Elas guardam as palavras da sabedoria no coração. Elas pensam no coração, duvidam no coração. Elas conferem as coisas do coração, creem no coração e cantam também no coração. Todas estas ações aqui mencionadas são primordialmente fatos que envolvem a nossa mente, a nossa consciência, o nosso raciocínio. Quem entendeu até agora, diga amém.
O coração, ele é o centro das emoções. O coração é o centro do intelecto. Mas sendo o coração o centro das emoções, percebemos que a Bíblia fala do coração alegre. Êxodo capítulo 4, versículo 14. Do coração amoroso. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Do coração medroso. Josué capítulo 5, versículo 1. Do coração corajoso. Salmo 27, verso 14. Do coração arrependido. Salmo 51, verso 17. Do coração ansioso. Salmo 12, verso 25. Do coração irado, Salmo 19, verso 3, do coração avivado, do coração angustiado, do coração alegre, do coração pesaroso, do coração humilde, do coração ardente, pela palavra de Deus, e do coração perturbado, pois o coração se perturba diante das solicitudes da vida. Amém, meus irmãos? O coração também é o centro da vontade humana. Vemos isto e lemos isto nas Escrituras, a respeito do coração endurecido, que se recusa a fazer o que Deus ordena. Isto está escrito em Êxodo capítulo 4, versículo 21. Do coração submisso a Deus, Josué capítulo 24, versículo 23. Do coração que decide fazer algo para Deus, segundo Crônicas capítulo 6, versículo 7. Do coração que se dedica a buscar ao Senhor, Jeová, ao Deus Todo-Poderoso, 1 Crônicas capítulo 22, versículo 19. Do coração que deseja receber as bênçãos do Senhor, Salmo 21, verso do 1 ao 3. Do coração inclinado aos estatutos de Deus, Salmo 119, verso 36. E do coração que deseja fazer algo pelo outro, ou seja, o coração onde há fraternidade, comunhão, coinonia, Romanos capítulo 10, versículo 1. Todas essas ações ocorrem oriundas da vontade humana. Feliz amém, meus irmãos? Quando lemos o livro dos Provérbios, mas principalmente, ou especificamente o versículo 23, eu trouxe algumas versões de Bíblia para nossa melhor compreensão. Em Provérbios 4, verso 23, da NTLH, está escrito assim: tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Na Bíblia NVI, nova versão internacional, está escrito: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Na Bíblia Viva está escrito: acima de tudo, meu filho, tome muito cuidado com suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Quando falamos sobre o coração, é inevitável não pensarmos em uma passagem bíblica muito conhecida, a queda do homem no jardim. Todos nós sabemos que o pecado, ele entrou no coração do homem por causa da queda. A partir da queda de Adão no Éden, tudo que havia de perfeito se corrompeu por causa do pecado. Deus trouxe as maiores possibilidades e melhores possibilidades para a vivência de Adão e Eva no jardim, dando sabedoria, ciência. Tudo mais que eles tinham e obtiveram foi por causa da vontade soberana de Deus. Mesmo assim, eles rejeitaram, desobedeceram a ordem divina, e o inimigo enganou o seu coração. E por causa de um coração enganado e de um inimigo enganador, houve a queda. E todos nós sabemos a consequência disto, pois todos nós fomos afetados por causa do engano. Pois aonde há um coração enganoso ou um coração enganado, há prejuízos que resultam à morte. Muitas pessoas brincam com os seus sentimentos e pensam que a vida não trará fatura, se esquecem de trazer Jesus Cristo para o seu coração. Um coração que não tem Cristo é um coração problemático. Diante disso, vemos as consequências que houveram por causa da queda do jardim. Quando lemos, queridos irmãos, sobre a queda de Adão e Eva e sobre o engano e o pecado que foi instaurado na sociedade, percebemos que Jeremias capítulo 17, versículo 9, endossa que o coração é enganoso. Está escrito assim nas Escrituras: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso o coração, quem o conhecerá? Diga comigo: o coração é enganoso. Mais forte: o coração é enganoso.
Jesus confirmou esta descrição de Jeremias quando Jesus Cristo disse que o que contamina uma pessoa diante de Deus não é o descumprimento de uma lei cerimonial, mas sim a obediência às inclinações malignas alojadas no coração, tais como os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano como um todo, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Como prova disso, lemos isto escrito em Marcos, capítulo 7, versículo 20 ao 24, está assim escrito na Bíblia, e dizia isso Jesus Cristo: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, as blasfêmias, a soberba e a loucura. Diante disso, todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem, dito por Jesus. Uma observação que eu anotei para nós pensarmos: se o meu coração não for cheio de Deus, jamais vencerei a mim mesmo e o grito da minha carne. A carne grita diariamente, sai da presença de Deus, anda por caminhos tortuosos, peca, erra, abandona a igreja, desobedece os mandamentos de Deus, não queira andar nos caminhos de Cristo. Diuturnamente a nossa carne grita para que nós perquemos os nossos propósitos pessoais e espirituais. A carne grita: fica neste ambiente de sujeira, imundícia. Porém, quando o espírito e o coração é vivificado pela presença de Deus, o coração dominado por Deus, ele é preenchido pelo Espírito e ele está blindado às ações e às práticas da carne. O que eu quero dizer de antemão para vocês, este culto em ações de graças, que infelizmente muitas pessoas desprezam o culto em ações de graças, mas aqui Deus também fala, Deus também opera, Deus também se manifesta. E eu vim dizer para vocês, orientado por Deus, nesta noite, é noite de nós purificarmos ainda mais o nosso coração. E o coração que estiver vulnerável será blindado, protegido, porque o que o inimigo está tentando fazer, ele não vai ter êxito e as suas armas não serão eficazes, porque a presença de Deus protege o nosso coração. Quem tem glória a Deus para liberar aqui? Glorifica Jesus, meus irmãos. Papai está na casa. Porque nós precisamos guardar o nosso coração. O que significa guardar? Guardar, ou num termo geral, significa lugar de confinamento, cárcere, posto de guarda, vigia, observância. Quando falamos sobre guardar, falamos de proteção. Você tem reservado o coração para Deus? Ou você tem entregado o seu coração para domínio de Satanás? Quem é que está te dominando? Quem é que está te conduzindo? Quem é que está te acompanhando nas tuas decisões? Porque, irmãos, nós somos especialistas a colocarmos Deus na parede quando as coisas que fazemos ou pretendemos dão errado. Muitas das vezes esquecemos de agradecer a Deus quando Deus nos concede vitórias. Mas quando há uma reprovação no concurso público, nós nos queixamos logo contra Deus. Por que Deus? Quando vem uma enfermidade, reclamamos logo contra Deus. Por quê? Logo comigo, Deus. Tinha tantas pessoas piores do que eu, mas eu agora estou doente, não passei no concurso público. Aqueles que perderam o pleito político ficam perturbados porque perderam o pleito político. São pessoas que colocam Deus na parede quando suas decisões ou seus propósitos dão errado. Mas nós somos pessoas no sentido geral, crentes e não crentes, porque temos a natureza pecaminosa que ainda grita dentro de nós. Se nós não tivermos
egoístas, arrogantes, prepotentes, de buscarmos Deus apenas nas misérias, quando precisamos ou queremos alguma coisa. Isto é quando a carne grita por falta da ausência da gratidão ao Deus Criador, que é o It, que é o Jadagai. Mas Deus esta noite nos reuniu no templo central de Itaquitinga para ouvir essa mensagem. Agradeça tendo e agradeça não tendo. Agradeça com a porta aberta, mas também agradeça com a porta fechada. Agradeça com o celeiro cheio, mas também agradeça quando só tem um pacote de fubá e um pão francês na mesa, porque apesar da prova não tem faltado pão e água na tua casa. Agradeçamos a Deus e cuidemos do nosso sentimento e dos nossos corações. Sinta a presença de Deus aqui nesta noite. Pensei em várias mensagens e várias direções de aplicação, mas o céu disse: pregue Itaquitinga sobre o coração que precisa estar guardado. Eu não sei qual é o espaço que você tem dado, e eu não sei qual é o caminho que você está trilhando, mas hoje é noite de pessoas que estão andando por caminhos escabrosos, tenebrosos, mudarem a rota do seu percurso de vida. E para aqueles que estão dando brecha ao pecado, ao inimigo, hoje é noite de você se posicionar. É noite de você sair de cima do muro e parar de brincar de ser crente. Porque dizer que ama a Deus sem viver a prática do amor a Deus é balela, é conversa fiada. Porque temos que pregar o amor e viver o amor. Dizermos que ama a Deus é fácil. Eu quero ver você viver o amor a Deus na prática do dia a dia. O nosso posicionamento define os nossos resultados. Se eu não mudo de posicionamento, os nossos resultados serão os mesmos. Se você vive uma vida fracassada espiritualmente e não muda de postura, o resultado vai ser fracasso espiritual. Mas Deus nos trouxe aqui para despertar para você mudar de posicionamento. Porque nós precisamos guardar o nosso coração. Aleluia. Tales quais são as consequências de um coração que está exposto. Você já viu um militar ir para a guerra sem um colete? Por quê? Qual é o órgão vital do corpo humano? Quem? Qual é o coração? E por que nós brincamos tanto com o nosso coração e andamos na vida sem uma proteção espiritual, sem guardá-lo em Deus? O coração exposto gera a falta de temor. Repitam comigo: a falta de temor. Pode ser mais forte. Quando o meu coração está exposto, ele não está guardado em Deus, protegido em Deus e por Deus, eu paro de temer a Deus. Quando eu paro de temer a Deus, eu não me preocupo mais em agradar a Deus. Me torno irresponsável em minhas ações. Pessoas que estão dentro e fora da igreja, mas vivem como pessoas céticas, cegas, praticando coisas horríveis, mas vivem como se nada tivesse acontecendo. Está tudo normal, está tudo em ordem, mas vive uma vida desordeira, imoral, incontinente. Uma pessoa que tem um coração exposto, sem estar guardado em Deus, ela perdeu o temor. É como um crente que vem para a igreja como se fosse bater um ponto no serviço de 7 e depois bate o ponto de 9 e 10 quando o pastor dá a bênção apostólica. Ele se acomodou com a liturgia do culto, se acomodou com estar em um departamento, cantando em um conjunto, sentando no púlpito ou pregando. Pessoas acomodadas que não vivem mais a transformação oriunda do evangelho, que é dia a dia. São pessoas que estão com o coração exposto, perderam o temor. E estas pessoas trazem à tona os seus resultados, pois aquelas pessoas que perderam o temor a Deus são as mais problemáticas. São pessoas que dão trabalho no lugar de trabalhar. São pessoas que impedem o outro de cooperar e não faz nada. Pessoas como estas são pessoas que perderam o temor a Deus e vivem uma capa de santidade.
É como aqueles que vivem ou fora da igreja, em departamentos, em repartições públicas, que pregam honestidade, mas vivem na corrupção. São pessoas que dizem que o coração está guardado na corrupção, mas praticam a corrupção. Pessoas como estas não vivem o padrão moral, nem ético, social e muito menos espiritual. Um coração exposto, ele perde a presença de Deus nele. Deus não consegue mais habitar nesse coração, pois a casa está suja, imprópria para ele operar. A morada está ocupada por muito lixo. E queremos Deus, que está me escutando, diga amém. Meditando na palavra, porque é o que tem para hoje. A mensagem é essa. Tu não estás percebendo que a tua vida espiritual está precisando mudar a configuração? Tem algo errado na tua vida e tu estás brincando, empurrando com a barriga como se nada estivesse acontecendo. Deus não se opera, não se manifesta mais em ti ou através de ti. Às vezes tu vai pregar e cantar aquela coisa seca, é uma lata vazia, só faz barulho. Cadê a graça que tu tinha, a unção que tu carregava? Tem alguma coisa que desconfigurou, o vaso trincou, o azeite vazou. Hoje à noite neste culto de ações de graças, para revermos a condição do vaso. Como é que está o templo, como é que está a morada? Tem sujeira, tira ela hoje. O Espírito nos diz: eu vou voltar a me manifestar em ti. O teu aniversário tem te enlinhado, te enlaçado, te esfriado, te abatido, mas eu, por amor a ti e ao teu coração, eu desfaço a força das setas, neutralizo os ardis de Satanás. Quem entende a palavra de Deus nesta noite, adore ao Senhor por alguns segundos. Pastor Iveson de Souza, sinto uma operação espiritual aqui em Itaquitinga nesta noite. Deus está dizendo para alguém: ajuste os teus passos, porque eu quero te usar. Ajuste os teus pensamentos, porque eu quero te usar. Mude essa tua forma de pensar, porque eu quero te usar. A presença de Deus se torna alguém problemático e faccioso, frio e calculista, se torna um ambiente dominado pelo inimigo, pelo diabo. Gente, o que é que precisa sair para Deus voltar? Quem deve sair da tua vida para Deus voltar para ela? Quem deve sair do teu coração para Deus voltar a se manifestar e habitar nele? Pessoas, coisas, vícios, ódios, aquele ódio velho que tu carrega até hoje. Tu não está percebendo que está te adoecendo, não? Aquela mágoa antiga. Irmãos, eu conheço gente que tem mágoa há 30 anos porque na divisa dos bens ficou 1 hectare a mais para o irmão mais novo. Tem gente dividido com família por causa de terra, de terreno em hectárea, intricado politicamente. Não porque um é do partido A e do partido B, eu não falo. Isso é besteira, rapaz. A mesma terra que o partido A, quando morrer, vai, é a mesma terra que você vai e eu vou. Vamos parar com essas besteiras. Ou preto, ou rosa, ou amarelo, ou azul. Temos que subir para o céu. Unidos! Chega de maturidade pessoal. Devemos objetivar coisas maiores. Maturidade pessoal, espiritual, social e comungar entre si as verdades, as escrituras, porque as escrituras, elas nos conduzem a Deus. Penso que ninguém me disse nada do que acontece aqui. Eu vim pregar o que Deus mandou, diga amém. Se você estiver odiando alguém até hoje é noite de você pedir perdão. Hoje é noite de você chegar em casa e pedir perdão, chorar, abraçar, dar um cheiro na cabeça. Porque tem gente sofrendo infarto, ritmia cardíaca acelerada por causa de problema e aquela agonia. Hoje é noite de você esvaziar o seu coração do ódio. És homem fácil e você se encher de Deus, de paz.
Porque aonde tem ódio não tem paz. Não adianta, você pode bater cabeça onde for. Quem odeia o outro e tem problema com o outro não vive em paz. Porque o maior tribunal do homem é a sua consciência. O que está precisando sair do coração? O ódio, coloca ele fora. Rancores que te adoeceram, uma culpa que tu carrega. Isso aqui é interessante. Pessoas que carregam culpa de 10 a 15 anos. E agora é interessante porque são pessoas que até já se reconciliaram, pediram perdão ou já se perdoaram, entre aspas. Aparentemente ele demonstra que se perdoou, mas vive ali aquela coisa amarga. Quem está me ouvindo, diga amém. Culpas que você carrega há muitos anos, que para você ainda não foram resolvidas. Eu tenho uma notícia para você pela Bíblia. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E a Bíblia também diz que aquele que está em Cristo vive em novidade de vida. A única forma para você tirar o seu peso da consciência, além de se reconciliar, é aceitando Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Fora disso, tu não vai ter paz. Você pode ter tranquilidade por algum momento, mas não tem paz, porque a paz só temos em Cristo. Essa culpa que você carrega no teu coração tem te esmagado. Hoje à noite você colocar essa culpa para fora. Os remorsos, as fúrias, desejo de vingança, pessoas vingativas. Se você pisar no calo dele, se ele tiver armado, já puxa para você alguma arma, ou branca, enfim. Pessoas agressivas. São pessoas que têm um coração exposto, não têm a presença de Deus. Você precisa desistir de tudo isso, porque tudo isso está lhe impedindo para que Jesus entre. Se você puder e quiser, fica à vontade, diga assim: o meu coração é de Deus. Mais forte, toda a igreja, por gentileza, diga: o meu coração é de Deus. Uma pessoa que viveu um momento de perturbação foi Davi. Davi, quando ele pecou, porque Davi adulterou, Salmo 51 é o salmo onde ele canta se arrependendo. Davi vivenciou a situação da perda da presença de Deus ao ponto de ele pedir para ser avivado. Salmo 51, verso 10. Davi canta e ele escreveu: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Qual foi o primeiro pedido dele? Cria em mim um coração. Cria em mim um coração. Ele está dizendo para Deus aqui, pastor Iveson, pastor Jaci, pastor Berto: Senhor, faça com que a configuração volte ao normal. Porque o coração desconfigurado, irmãos, é quando ele sai do padrão original, pureza. Aí Davi diz: eu quero voltar para o padrão original, porque o diabo danifica, mas Jesus restaura para o padrão original. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Sabe quem é que está escrevendo aqui? É o rei Davi, o homem que marcou a história de Israel até o dia de hoje. A estrela de Davi está na bandeira da nação de Israel. Mas Davi, mesmo sendo rei, tendo todas as suas patentes, respeito bélico e militar diante dos seus adversários, ele pecou e o juízo de Deus veio. Porque o juízo de Deus e a justiça se estabelece para o grande e para o pequeno, para quem tem e para quem não tem. Porque Deus, na sua palavra, nivela todo mundo. O homem faz acepção, mas Deus não. Quando Deus vem, Ele resolve tudo do mesmo jeito. Pecou, meu filho? Ah, você é quem? Não, mas você tem 100 mil na sua conta? Muito bem, a justiça vai vir. Se você tem 10 na sua conta, 10 reais na sua conta, o pecado praticado vai ter justiça do mesmo jeito. Para Deus, Ele nivela pela palavra. Só que tem uma coisa, temos que reconhecer, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e
fora da tua presença. Não é dirigimento, Santo Espírito. A pior coisa é uma pessoa não sentir mais a presença de Deus. A palavra de Deus não serve como meio para se conduzir mais. Aqueles que têm o coração exposto, não está guardado em Deus, não tem a palavra como meio de condução. Muitos já perderam a necessidade de viverem na dependência de Deus e não mais veem na palavra de Deus a fonte de uma direção eficaz. Vivemos o tempo das autodependências. Pessoas hoje onde muitos não pedem mais direção a Deus para nada e para fazerem nada, absolutamente nada. Dizem eu tenho, eu posso, eu faço, eu tenho amizade, eu tenho influência e se esquecem de Deus. Como podemos dizer que amamos Deus e queremos Deus se nós não trazemos Deus para as nossas decisões? É mentira nossa. Vivem estes que não têm a presença de Deus, ou o coração blindado pela presença de Deus. Eles vivem um caminho natural onde todas as decisões que se diz respeito a presente e a futuro se baseiam apenas em estatísticas sociais e não mais em propósitos divinos. Nós lemos no Salmo 119, verso 105, o salmista escrevendo o Salmo 119: lâmpada para os meus pés. Eu vou repetir só a Bíblia para você. Lâmpada para os meus pés é a tua. Não é o jornal de amanhã, não. Não é o jornal das 7, das 9, não, da noite, não. Não é o New York Times, não. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Salmo 37, verso 5 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quem tem um coração exposto perdeu a direção de Deus, não depende mais de Deus. Mas quem tem um coração guardado em Deus, se ele for trocar de moto, ele diz: Senhor, é da tua vontade. Irmãos, tem gente que às vezes é para alguém até exagerado, mas ele ora às vezes até para fazer compra no mercado. Senhor, é da tua vontade que eu vá naquele mercado? Aí tem gente que é natural e diz: isso é loucura, isso é besteira. Besteira para tu que não ora, besteira para tu que tu é carnal, tu é natural. Mas para o crente que anda com o Espírito de Deus nele e se manifestando atrás dele, irmão, até para comprar pão, ele chama Jesus para perto dele: vamos ali comigo na padaria, Jesus. É sobrenevância. Vamos ali na farmácia comigo, Jesus. Vou comprar só um curativo, uma S, mas vamos comigo ali, porque daqui que eu chego lá você pode me curar. Vamos comigo. Irmãos, coisa grande, coisa linda é andar com Deus e Deus andar contigo. É a sua providência. O inimigo ele treme diante da autoridade de Jesus Cristo em você. A vida do crente deve ser guiada pela direção de Deus. Fora disso é fracasso. Se não for Deus em nossa vida, a nossa vida será destruída pelas nossas emoções egoístas e arrogantes. Quando eu tenho um coração exposto e não tenho um coração guardado, tem mais. Diga amém, meus irmãos. Eu me torno uma pessoa egoísta. Meu Deus do céu, um culto de ações de graça, irmão Thales. Vamos lá. Jesus está tratando com a gente aqui. Uma pessoa egoísta é uma pessoa que não tem um coração blindado em Deus. E olha o que está escrito em Provérbios 4:23. Vou ler novamente. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê, irmão Thales? Porque dele procedem as saídas da vida. Tudo. Uma pessoa que não tem um coração guardado em Deus é egoísta. Sabe quem é o egoísta? Só penso em mim. Vivo em prol do meu bem-estar. Com isso muitos desprezam amigos, pais, pastores, líderes, pois não querem compartilhar nada quando se refere a serviço na igreja. Não enxerga no seu irmão algo que some no seu serviço.
quando se refere a atividades sociais, quer trabalhar só, porque diz que só resolve tudo, não precisa de ninguém. Pessoas egoístas que veem o outro como concorrente. Vamos trazer para a igreja. Geazi prega, evangelista, eu prego. Eu olho para o evangelista Geazi não como um amigo de batalha, mas como um concorrente de reino. Quando eu assim olho para ele, já perdi minha visão, meu coração não está em Deus, está no meu status, na minha fama, no meu desejo de ascender eclesiasticamente ou ministerialmente falando. Me diga, essa minha decisão, esse meu posicionamento diante dele está correto ou está errado, irmãos? Está errado. Porém, quando o meu coração não é egoísta, quando ele prega, eu me alegro quando ele prega. Eu choro quando eu vejo ele pregar. Eu falo línguas também quando ele prega. Quando ele manda descer, a gente também desce para orar pelos doentes, para Jesus batizar. Nós vemos gente que diz assim: não, estamos aqui para estabelecer comunhão, para viver em comunhão. E vive o quê? Se um está cantando, aí pega o celular, vai mexer no celular. Mas quando tu está cantando, tu quer que todo mundo lhe dê atenção, grite, fale língua, fique em pé. Não é bom, não é verdade? Quando você está cantando e alguém reage, aprenda a reagir também quando o outro canta. Respeite o seu companheiro quando o outro também está cantando. Ore por ele, Senhor. Abre o céu, manifesta a tua glória, batiza, cura. Através do louvor daquele irmão, cura os doentes, liberta os oprimidos, cura a ansiedade, cura a depressão, porque Jesus também cura. E depressão é doença, nós acreditamos nisso. Mas Jesus também cura. Jesus está guardando o nosso coração nesta noite. Eu sinto Deus aqui. São pessoas frequentadoras de igreja, mas não são igreja. Quando outro prega, meu irmão, eu já cansei de ver isso. De eu estar pregando nos cantos e o companheiro atrás mexendo no celular, dando gargalhada, tirando a atenção do povo do púlpito, e você se matando, enfrentando às vezes uma multidão de 2, 3 mil pessoas, e o camarada no lugar de orar por ti, não ora. Mas quando pregou à tarde, gostou da intercessão do povo. Deus vai tomar conta desse povo e vai trazer juízo. Incompetentes, irresponsáveis, briguentos, conflitadores de posição. Em âmbito social, não só de igreja, são pessoas que vivem numa constante briga por causa do egoísmo. É meu, é só para mim. Não, vou favorecer só a minha família, só família. Faz maracutaia, falcatrua e coloca a família. Pessoas egoístas, não pensam no próximo, nas famílias terciárias ou nas pessoas alheias. Estão entendendo a mensagem que está abarcando todo mundo aqui, igreja e sociedade? Os egoístas não admitem que Deus pode levantar alguém. Eu não admito que Deus pode levantar pastor Iveson com 30 e poucos anos para ser pastor em Taquitinga. Mas sabe o que diz assim? Quem és tu para contender o que Deus faz? Tacanto e xandei, nesse camanacha. Se fosse depender de idade, quem tinha derrubado Golias era Saúl. Mas Deus levantou um pastorzinho escondido que estava entregando marmita para os irmãos. Pega a pedra da vilança, que a unção vai derrubar os gigantes. Sombrenícia, te aquieta e respeita o que Deus faz. Meu Deus do céu. Estou sentindo Jesus aqui nesta noite. Pregar o que Deus quer não é fácil não, viu? Pessoas egoístas são pessoas que não fazem discípulos e não criam sucessores. Pessoas que não têm um coração blindado em Deus e guardado em Deus. Ele não tem prazer em criar sucessores, gerar filhos. Ele quer ir para a tumba com o cargo que ele carrega. Ele não cria alguém para suceder ele. Está na hora da gente parar de ficar preso a patente e a cargo e entender que reino não é nosso.
é de Deus. Meu Deus, que mistério é esse? Faz discípulo, cria sucessor. A Bíblia diz que uma geração vai e outra geração vem. Todo mundo vai voltar para o pó. Do jeito que veio, volta. E quem vai passar depois, suceder você? Tu vai levar a congregação contigo para o túmulo? Tu vai levar o departamento contigo para o túmulo? Se tu perguntar um componente do conjunto, se eu morrer, quando eu morrer, você vai querer ir comigo? Alguém vai dizer, está repreendido, irmão, em nome de Jesus esse negócio, vai-te embora só. Então deixa de besteira com esse cargo velho aí, com esse departamento que está deixando tu ranzinza. Me permita, pastor Iveson, mesmo o que Deus está mandando dizer para este povo, para quem está aqui, não é para quem ficou em casa não, para quem está aqui. É alguém precisando ouvir essa mensagem. Saramajana. Aí tu fica ranzinza, termina ficando só, angustiado, perturbado, se rebela e vai abrir o ministério. Vai nessa! E tu vais ver o que Deus vai fazer contigo? Eita, meu Deus do céu. Os egoístas, eles são adeptos à destruição. Diga comigo, destruição. E a vergonha. Uma pessoa egoísta tem prazer em ver a sua vergonha, tem prazer em ver a sua destruição. Quem não tem um coração guardado e egoísta tem prazer em ver Deus provando, mas não tem prazer em ver Deus aprovando. Os egoístas são tão problemáticos e tão doentios, que são facciosos. E percebemos que na igreja como um todo temos que trabalhar isto para confrontarmos essa ideia do diabo. O inimigo, ele desde o início promoveu discussão, egoísmo e rebelião. E vemos que a igreja primitiva cresceu na comunhão. Onde está escrito isso, pregador? Atos capítulo 2, versículo 42 e diante. A Bíblia nesses versículos demonstra o que é ter um coração guardado, pastor Wellington, sem egoísmo. E sim, os crentes eram altruístas, pensavam no próximo. Isso está escrito e diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Isso é a igreja primitiva. Todos em alto e bom som, por gentileza, digam igreja primitiva. Olha o que o escritor Lucas, também escrevendo Atos, continua discorrendo. Em toda alma havia temor. Isso é muito profundo, isso é outra mensagem. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam até suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos e com alegria e singeleza de coração. A igreja primitiva nos dá uma lição do que é ter comunhão e não ser egoísta, ser altruísta, fraterno. A minha vida, ela é apenas de aparência, ou ela vive a essência do que é o teu coração guardado? Muitos que vivem de aparência e que têm um coração egoísta, que perderam a presença de Deus, são pessoas que estão inseridas em Isaías capítulo 19, versículo 13. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passam de doutrinas e de ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor e não vivem nada. Jesus do mesmo modo falou em Mateus capítulo 15, versículo 7 ao 9: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Disse Jesus, escrito por Mateus. Joel, no livro de Joel, fale o capítulo agora, mas está escrito assim, a seguinte expressão bíblica: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E o versículo posterior diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Não adianta a gente fazer uma passeata de joelho se o nosso coração não é de Deus.
Não adianta a gente dar um dízimo gordo no começo do mês se o nosso coração não é de Deus. Isso não serve. Eita, como é Deus está forte aqui. Mateus 6:21 está escrito, nós lemos, depois a gente continua com muita coisa, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso. O que é o teu tesouro nessa noite? O que é o teu tesouro nessa noite? Tem gente que o tesouro dele é um carro. Se você tocar no carro dele, você arruma uma briga. Tem gente que o tesouro dele é uma empresa. Se você falar da empresa, você arruma uma discussão. O Deus dele é o dinheiro, Mamon. Se falar de dinheiro, ele faz não sei quantas coisas pelo dinheiro. Ele ama o dinheiro, o coração dele é do dinheiro, e o dinheiro comanda o coração dele. Eu quero perguntar, onde está Deus aí? A gente está precisando voltar para Deus, porque nós estamos muito materialistas, naturais, egoístas. Mas Deus nos trouxe nesta noite para avivar o nosso coração. Quem entende o que Deus fala nesta noite, diga amém, meus irmãos. Eu pego o som do pastor, fiquemos em pé em nome de Jesus.